Boa noite, gente. Mais um episódio de Jerusa Defende. Antes de falar quem é meu convidado e qual será o caso de hoje, eu quero agradecer ao meu patrocinador, o Estúdio Sim. Graças a esse estúdio maravilhoso, de última geração, é que nós estamos podendo fazer defesas importantíssimas. E hoje nós vamos fazer uma que eu acho que no nosso país ela ainda é muito precária, que é a defesa da criança, do menor. E hoje quem vai estar aqui comigo é o Dr. Fabrício. Ele é advogado de Isabela, a mãe do menino Ian, que foi morto. Ainda está investigando, né? A Polícia Civil deu uns novos detalhes que a gente vai conversar aqui, mas de uma maneira... Foi um caso monstruoso. Ei, boa noite, tudo bem, doutor Fabrício? Olá, doutora Jerusa, é um prazer estar aqui com a senhora, com todos vocês aí de casa. Desejo boa noite a todos, né? E vamos tentar, na medida do possível, É, esclarecer, né, alguns fatos que a sociedade precisa de ter ciência, né? De fato, verdade. foi uma situação bárbara, né? A gente tem acompanhado os mínimos detalhes e sempre com esse propósito de trazer, de fato, a justiça no que tiver que ser feito e o esclarecimento, né? Acima de tudo, é importante até para um clamor social que a sociedade saiba o que de fato aconteceu nesse caso. Verdade. Eu queria até deixar registrado aqui para as pessoas que estão nos vendo ou ouvindo que a Isabela, a mãe do Ian, não teve a menor condições de estar aqui hoje, porque está em tratamento, porque perder um filho, eu que sou mãe, já é surreal, vai contra a natureza. Agora, perder um filho de maneira bárbara, eu não sei, é inexplicável. Então, Fabrício, Sim. eu queria que você começasse me contando, porque já tem um tempo que você acompanha a Isabela, que você é advogado dela, em questões, outras questões dela, ou como que é? Foi de Não, não. agora? Nós entramos nesse atual caso, né? É óbvio que pela proporção desse caso, nós tivemos que tomar ciência, né? Sim. Do que enraizou isso tudo, né? Porque isso não começou agora, né? Isso foi um desdobramento, de uma série de situações talvez mal resolvidas lá atrás, né? Então nós tivemos que tomar ciência de alguns Uhum. fragmentos dessa história para de fato auxiliar as autoridades. Hoje aqui nós estamos como assistente de acusação, né, no intuito mesmo de auxiliar a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, juntamente ao Ministério Público, para que possamos de fato entender o que houve nessa situação. Pois é, eu queria que você contasse pra gente como que era, né, o relacionamento Isabela, Ian e o pai. Como que era isso? Eles moravam junto, viviam junto? Eu quero que você comece bem do inicinho mesmo. Perfeito. É até importante fazer esse esclarecimento, É, doutora Jerusa, porque isso é um fato público também, já foi noticiado, claro. então não tem nada que abale aqui ao sigilo desse processo. É Uhum, válido nós citarmos aqui que vai ter situações que a gente não pode expor, né, uhum, pelo sigilo. uhum. Mas essa situação é uma situação pública, né? A Isabela ela teve um relacionamento com o pai do Ian. Esse relacionamento durou por cerca aí de 6 meses, né? E foi um relacionamento que a Isabela não tinha ciência e que a outra parte também não tinha ciência, mas foi um relacionamento dúbio. Né? O pai do Ian ele mantinha um relacionamento com a Isabela, viajava, passava finais de semana juntos, né? E também ao mesmo tempo ele tinha, que é a atual madrasta, essa pessoa que estava ao lado dele. Então, quando a Isabela teve ciência que estava grávida, né, e foi avisá-lo com maior alegria, né, não foi recebido da mesma forma, porque aí sim ele teve a necessidade de contar para ela que ele tinha um outro relacionamento, Uhum. né? Então, essa madrasta, ela recebe também essa notícia de que houve uma traição extraconjugal juntamente com um filho oriundo desse ato, né? Então, desde
desse início, a situação ela já começa um pouco desconfortável, né? Uhum. Então, a partir daí, surgem algumas ameaças, né? Foi até onde ali, meados de mais ou menos maio de 2021, houve um registro de um boletim de ocorrência pela Isabela, né? Em decorrência dessas ameaças, a Polícia Civil investigou as evidências probatórias que foram apresentadas, a Polícia Civil entendeu que a materialidade dos fatos levava-se sim ao entendimento do crime de ameaça. O Ministério Público entendeu que a materialidade dos fatos também indicava pela denunciação e denunciou. Ou seja, iniciou-se um crime, iniciou-se um processo criminal por ameaça Contra quem? contra o pai da criança, né, e contra a madrasta, Aham. certo? Esse processo criminal, ele foi suspenso em meados do ano passado, meados para o final, porque não conseguia citar os réus, né? Aham. Então, a pedido do Ministério Público, e o magistrado não teve outra alternativa a não ser suspendê-lo, porque já tinha sido citado, inclusive por edital, só que eles se esquivavam e não foram citados. Com isso, o processo estava suspenso até a última semana, que foi quando houve esse desdobramento, e aí, a pedido, né, do Ministério Público, após a nossa intervenção, ambos serão citados dentro do sistema carcerário, dentro do presídio. Tá. E nesse interim, né, onde ocorreram essas ameaças, o pai, ele via o Ian? Ele tinha contato com o Ian na época que ocorriam essas ameaças? Exatamente. Até um outro ponto muito interessante de se Sim. esclarecer, doutora Jerusa, porque a todo instante essas informações elas foram apresentadas, né, para o judiciário, que não entendeu gravidade nessas informações ao ponto de tirar a guarda do pai. Então, mesmo que o pai tinha uma medida protetiva, porque foi concedida a medida protetiva em favor da mãe, da Isabela, né? O pai tinha direito de ver a criança, um direito judicial, uma determinação legal, a qual a Isabela não podia descumprir, porque senão ela ficaria passiva de perder a guarda, por Ela ia alienação parental. Isso, ela ia ser Né? acusada de alienadora. Eu Exatamente. queria fazer até um parênteses sobre isso, porque como é o assunto que eu falo sempre, o judiciário, em geral, tem que aprender, se aprofundar mais no que é um abusador. Qual é a personalidade de um abusador? Não há justificativa para uma medida protetiva para um adulto que uma criança não tenha. Porque se ele judicialmente é considerado um perigo para uma adulta, por que não um perigo para uma criança? É como eu sempre falo, abusador não é pai. Ele usa o filho como instrumento para atingir quem ele não pode atingir mais porque tem uma protetiva. Que dia que o Poder Judiciário vai compreender isso? Enquanto pais que têm medida protetiva contra eles tiverem acesso aos seus filhos, muitas crianças vão ser violentadas, muitas crianças irão morrer. Então, para mim, essa medida tinha que ser estendida automaticamente e ele é que lute para provar que tem condições psicológicas, que ele tenha equilíbrio de receber uma criança. Não é a vítima que tem que ficar 24 horas lutando para provar que o filho corre perigo. E caso ela faça isso, na sua grande maioria, ela é acusada de quê? Alienadora. Tá lá, tá com ciúme porque ele tem um outro relacionamento, tá querendo tirar o convívio do pai com a criança. É surreal. Continua falando isso. E disso daí, né, um clamor social até que a gente nos preocupa muito esse atual momento, é que nós sabemos, né, somos sabedores, e está no dever dos nossos colegas de solicitar uma revogação dessa prisão preventiva desses dois, né? E é o que confesso para a senhora que nos causa, né, uma certa preocupação, até com a segurança dessa mãe.
né? Então, a gente faz, de fato, um clamor para que haja, óbvio, aqui a gente não quer cometer nenhum tipo de acusação precoce, nenhum tipo de injustiça, né? Mas que haja o devido cuidado, até mesmo em uma possível revogação de uma prisão preventiva, prezando pela segurança dessa mãe, em Claro. decorrência desse histórico, né? Já há um histórico de ameaça, já há um histórico de um processo criminal. Então, para que se um processo criminal esteja em curso, significa que foram verificadas as evidências probatórias, foi entendido Uhum. pelo delegado de polícia civil que as evidências probatórias eram suficientes para instruir um processo e foi entendido pelo Ministério Público através do promotor de justiça que aquelas evidências havia a materialidade daquele fato, ou seja, daquele crime de ameaça. Então não há dúvidas, né, de que houve a materialidade desse crime de ameaça, bem como a autoria. É lógico que ainda não houve uma acusação, né? Está em fase de investigação, na verdade, em fase de andamento processual, né? Foi suspenso em decorrência do fato de não ter conseguido citar esses réus, mas que a gente acredita veementemente que agora podem sim ser localizados dentro do sistema Carcerário. carcerário, né? Então é o que a gente espera, que esse crime também seja investigado, ou mais do que isso, né? Sejam aplicadas medidas sendo associadas àqueles que de fato cometeram essa infração criminal, Lógico. né? O doutor Fabrício, isso eu acho que é uma coisa que a gente acho não, tenho certeza que é uma coisa que a gente pode falar, até porque Isabela, nas suas entrevistas, ela deixou claro isso, que muitas vezes, porque isso é de uma importância para esclarecer, porque muitas pessoas me mandaram perguntas em relação a isso, que muitas vezes Ian chegava machucado. Teve uma vez, inclusive, que ela relata que levou ele num pronto-socorro, que acho que o ouvido estava sangrando. E que também Ian tinha pavor, muitas vezes, de ir para casa do pai. Aí todo mundo me pergunta: doutora Geraldo, mas essa mãe também, por que não tomou atitude? Aí eu queria que você já falou sobre isso, mas eu queria que Perfeito. você reforçasse Ok. isso. O que acontecia que mesmo Ian ter aquele temor, a gente sabe se a criança está com um temor de ir para tal lugar, é porque Perfeito. ali não é bom. Perfeito. Por que mesmo assim Isabela deixava essa criança aí? Esse ponto é muito importante de ser esclarecido, doutora, e eu quero até Pode até olhar atenção, para lá. né, das pessoas, porque de fato não é algo novo esse questionamento e precisa de ser muito bem esclarecido, né? Quando essa criança apareceu com uma ocorrência a qual chamou a atenção da mãe, né? Essa mãe de imediato levou essa criança até o pronto atendimento para que se fosse diagnosticado se de fato aquilo ali, como a versão apresentada pelo pai, era simplesmente que ela tinha tido uma queda, né? A mãe não pode julgar, a mãe não é técnica, não é médica, então o que ela fez foi levar para o profissional adequado, né? Uhum. Para ver se de fato era uma queda, e dessa queda originou, inclusive, um sangramento no ouvido, né? No ouvidinho da criança. A própria médica que fez aquele atendimento diagnosticou que não condizia esse relato de uma queda com aqueles hematomas e principalmente com aquele sangramento no ouvido. Segundo o relato da médica, aquele sangramento ele foi acarretado por um ato, né? Ele foi acarretado por algo que provocou aquele sangramento. Então, de imediato, com óbvio, né, a anuência e o desejo da mãe, foi chamado a polícia militar, né, no estabelecimento clínico até, aonde foi feito o registro do boletim de ocorrência para seguimento da investigação. Né, a investigação do que de fato havia acontecido. Volto a dizer, essa mãe, o que ela podia fazer, ela fez, que é avisar as autoridades competentes. Então, naquele exato momento onde ela fez esse registro, a mãe entendia que as autoridades dariam essa resposta que ela precisava e ela fez mais, informou inclusive isso no processo, né, sobre a guarda da criança. Porém, não foi entendido pelo judiciário que existiam evidências probatórias suficientes para tirar essa guarda do pai. Não, eu não aguento. Só falar uma coisa, eu não sei por que certas pessoas no Poder Judiciário acham que são médicos. Se um profissional, que é uma médica, achou estranho, disse que não era daquela forma, isso tinha que ser aprofundado. No mínimo, ter suspenso
a visitação do pai para aquela criança até que se esclarecesse. Por quê? Ah, porque você é ruim, vai fazer isso com o pai? Não, porque em primeiro lugar é uma criança. Sim. É uma criança. E, infelizmente, não é isso que acontece. Porque se isso tivesse feito, provavelmente Isabela estaria hoje com seu filho no colo. Sim. Então é isso que eu arrepio, assim, ó. Que eu arrepio. Aí a gente tem que escutar muitas vezes, doutor, vocês têm que olhar direito o pai que dão para os seus filhos. Vocês acham que as pessoas ruins ou capazes de atos vêm escrito aqui na testa? Então, assim, é lamentável. É como eu falo, no nosso país, as crianças são desprotegidas. Todo mundo fala, mas tudo é a culpa da mãe, né? Sim. Não. A Isabela achou que estava protegendo o seu filho e que ela teria todo respaldo. Exatamente. E isso precisa ficar muito claro, doutora Geralda, sabe? Exatamente. Eu preciso que isso fique claro, porque ela precisava de cumprir uma ordem judicial. Existia uma ordem judicial de que aquela criança estivesse com o pai aos finais de semana. Se ela não cumprisse essa determinação judicial, ela estaria incorrendo em algo, como muito bem a senhora disse, que poderia ser enquadrada numa alienação parental e perder a guarda desse Perder filho, a guarda. né? Então, o que ela podia fazer, o que um cidadão médio pode fazer, foi o que ela fez. Eu estou informando as autoridades que pode estar ocorrendo um risco ao meu filho. Então, cabia a essas autoridades dar prosseguimento, né? Como eu disse, eu não acompanhei esse fato lá atrás, mas se foi entendido que de fato houve uma negligência até mesmo por parte das autoridades, é óbvio que a gente vai tomar as medidas cabíveis até junto ao Estado, para que se fale por que houve essa negligência, né? Por que não foi tomadas as medidas cabíveis na investigação, né, na instauração de um inquérito ou no andamento desse inquérito para diagnosticar o que estava acontecendo com aquele menor, com aquela criança. Claro. Né? Então, que fique muito claro para a população, essa mãe ela não mediu esforços para, de fato, informar o que poderia estar acontecendo com a criança. Agora, não estou aqui apontando o judiciário, até mesmo porque o judiciário ele tem que ter evidências probatórias para que ele, né, julgue através daquelas evidências, e o entendimento foi que não havia essas evidências ao ponto de tirar a guarda do pai. Então a guarda continuou compartilhada e a mãe tinha por dever legal, por obrigação legal, apresentar esse menor ao pai aos finais de semana. E aí, Fabrício, dando continuidade, todas as vezes, né? Porque eu vi ela dizendo isso e eu me coloquei no lugar dela, eu senti até falta de ar, que essa criança tinha que ir, a criança não queria ir. A Isabela, ela foi extremamente violentada. Essa mulher foi ameaçada, essa mulher teve que entregar o filho que não queria ir. Imagina o coração de uma mãe, mas ou ela entrega ou ela não tem aquele filho mais. Exatamente. Como que foi isso? Você que convive com a Isabela, como foi isso? Ela passar por este processinho ali de Ian não querer ir e ela ter que entregar. Eu posso dizer para a senhora os desdobramentos do que eu estou percebendo agora, né? Aham. Após essa fatalidade, né? A Isabela ela ainda está à base de medicamento, né? A Isabela ela tem crise de pânico noturno. Né? Ela não conseguiu ainda retornar na residência para pegar documentos úteis e necessários para ela. A casa ainda está fechada. Ela tem outros 2 filhos menores também, né, do seu primeiro casamento, que estão numa situação emocional extremamente instáveis. Né? São crianças que querem saber o que aconteceu com o irmãozinho. Né? Então, assim, é uma situação muito delicada. A gente tem acompanhado, inclusive, esses desdobramentos emocionais dessa mãe, né? Eu vejo que hoje, e a senhora sabe muito bem disso,
nós devemos ter uma função muito mais do que o profissional. Falo do Claro, judiciário, né? claro, Falo de todos os órgãos que claro, acompanham essa claro. investigação. Quero aqui parabenizar a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que Uhum, está fazendo um excepcional trabalho de investigação, né? uhum. Já conseguiu, inclusive, tivemos na data de ontem, né, uma coletiva de imprensa com novidades desse caso, né? Conclusões da perícia necrópsia que foi feita. Então, eu entendo que é um caminho que a gente está seguindo, né? Para que nós possamos juntar esforços para cuidar das pessoas envolvidas. Porque muito mais do que o processo, é lógico que a gente quer lisura no processo, queremos transparência, queremos entender o que houve, mas tem a pessoa ali, tem a parte ali envolvida, Ai, socorro. né? Então é algo que, por mais que a gente tenha aí, né, alguns anos de experiência, sempre nos comove, né? Lógico. Não só eu como advogado de assistência, né, mas como delegado de polícia, como, né, o próprio promotor, como o próprio juiz, é uma situação de um clamor social, né? Então a gente precisa de fato de preocupar com essa família, com essa mãe, né, com esses irmãos, com as tias, com a avó, né? Porque estão todos sem entender, né, o que motivou a Que ocorrência tirou o dessa, Ian dessa daqui, né? brutalidade. E é o que nós estamos não medindo esforço para tentar chegar numa resposta, porque nós também não temos, apesar de termos aí os indícios, né, Uhum. do que está sendo investigado, mas nós ainda não temos de fato essa resposta. É, Fabrício, agora eu quero que você conte o que aconteceu com o Ian no dia 10 de janeiro, não foi 10 de janeiro? Na verdade, o Ian, ele entrou no dia 8, que foi numa Ele foi para madrugada casa de. do pai que dia? Vamos lá, né? Retomando um pouquinho. Isso. A semana do Natal ficou com a mãe e a semana do Ano Novo ficou com o pai, por determinação judicial, tá? Uhum, Então, todo ano revezava-se. uhum. Nesse ano, Natal com a mãe, Ano Novo com o pai, ok? Então, ele foi passar o Ano Novo com o pai, a virada do Ano Novo, né? A virada de ano, e ficou aquela semana ali do Ano Novo com o pai. Só uma pausa, eu Ok. quero que você fale para todo mundo ouvir, porque eu, inclusive, acho ele muito novo para estar nessa convivência diária com o pai. Qual era a idade do Ian? O Fala Ian, aí. ele completaria agora, no dia 10 de fevereiro, se eu não estiver equivocado, 10 ou 11 de fevereiro, 3 aninhos de idade. Então ele faleceu com 2 anos e 11 meses. E essa guarda compartilhada ela foi dada desde sempre? Na verdade, quando o Ian nasceu, né, foi feito o exame de DNA, né? Então, Aham. após 6 meses que foi ter esse reconhecimento dessa paternidade, e aí sim, após esses 6 meses que foram estabelecidas essas normas de convivência, tá? Então ele com 6 meses, um bebezinho, né? Isso, aí é lógico que no início teve algumas Ah, tá. restrições pela amamentação, Uhum. né? E que foi de forma gradativa, chegando aí nesse convívio regular, né? Tá. Aí então, a semana do Réveillon, vamos voltar, é só para vocês Perfeito, saberem a idade. Aí a semana do Réveillon. perfeito. Passou a semana do Réveillon com o pai, né? Hum. E no sábado, domingo, ele seria devolvido à mãe no domingo à tarde. Na madrugada de sábado a domingo, às 5h40 da manhã, o pai manda uma mensagem para a mãe informando que estava levando o Ian para o pronto atendimento de urgência muito grave, para ela ir para lá com a documentação da criança, né? A mãe não Isso foi no Hospital Risoleta Neves, né, que alguns o intitulam como João 24. A mãe não conseguiu nem ir para o Risoleta Neves, porque assim que chegou no Risoleta Neves, ele foi transferido, entubado, já estava em coma já, para o João 23. Tá? Importante aqui um fato. Assim que chegou no Risoleta Neves, os próprios médicos, o corpo clínico, não entenderam que o relato do pai, mas da madrasta, condizia com a situação do menor. Então, o próprio corpo clínico daquele hospital chamou a polícia militar, convocou a polícia militar, que fez a prisão em flagrante desses dois lá no Hospital Risoleta Neves. Como essa. Qual foi o relato desses dois? O que esses dois falaram para
tá indo às pressas com essa criança. O que eles falaram, explicaram para esse corpo clínico? Perfeito. E aí é importante a gente citar que isso está veiculado Sim, publicamente, então não estamos aqui, né, falando nada que esteja em sigilo e não sim, vai atrapalhar as sim. investigações, é só o que de fato eles relataram naquele momento, que a criança tinha tido uma queda, tinha tido um acidente, a madrasta tinha feito um quiabo, né, um frango com quiabo, deixou essa panela escorregar do fogão e a gordura que ficou ali na cozinha estava muito escorregadia, né? Segundo esse relato, houve uma primeira queda na hora do almoço, né? Segundo esse relato, o pai estava numa barbearia, num salão de beleza, né, cortando o cabelo, e quando ele retornou, a madrasta expôs para ele que tinha tido aquela queda daquele menor. E esse pai ficou com o menor, segundo o relato dele, até ir trabalhar à noite. Aí já começa a primeira divergência, porque no relato da madrasta, ela informa que eles saíram após isso e deixou os dois menores sozinhos, porque a madrasta também tinha uma filha, não do pai, mas, né, anterior a este relacionamento. Essa filha especial, essa filha, segundo o próprio relato da madrasta, ela não consegue alimentar sozinha, né, ela tem uma síndrome que não permite que ela ande sozinha, ela tem alguns cuidados, né? É importante citar que a primeira divergência começa aí, né? Se o pai ficou a tarde toda com essa criança ou se eles saírem e deixar essas crianças sozinhas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o pai alega que foi trabalhar e deixou essa criança com a madrasta, né? Essas duas crianças. A madrasta, no primeiro momento, alega que essa criança teve uma segunda queda, né? Já num outro momento, ela corrige essa alegação e diz que não, que ela foi tomar um banho e deixou as duas crianças novamente sozinhas. Então, essa série de contradições, de divergências, fez com que, né, a polícia desse a voz de prisão em flagrante aos dois, naquele exato momento ali no hospital, e fez com que também na audiência de custódia o próprio judiciário convertesse essa prisão em flagrante em preventiva. Então os dois estão presos preventivamente, né? Essa criança que deu entrada no Risoleta Neve na madrugada do dia 8, foi então entubada, direcionada para o João 23, chegou no João 23, passou por 2 paradas cardiorrespiratórias e, infelizmente, veio a óbito 2 dias depois, no dia 10 de janeiro. Tá? Ai, olha, eu vi que a madrasta falou que essa criança vomitou, que teve que viu que ele chegou. O pai conta que chegou, viu a criança no sofá, teve isso? Que ele Exato. estava que estava duro, não sei se os pés ou a mão estava torta, e que antes disso a madrasta que o menino tinha vomitado, ela limpado o menino. Isso ocorreu? Ocorreu mais uma outra Isso contradição aí aí. nos relatos, que o pai alega que ele chegou do serviço e viu o Ian esticado no sofá. Isso. E ele assustou, não sabia o que tinha acontecido e foi logo chamar a madrasta que estava dormindo. Esse é o relato do pai. Já o relato da madrasta diz o contrário. Diz que o pai chegou, ficou no sofá, o Ian estava no quarto e ela foi ver se ele estava bem e viu que ele tinha vomitado, enfim. E aí foi dar um banhozinho nele, por isso que eles socorreram ele para o pronto atendimento de urgência. Então, é eivado de contradições, é o que a gente precisa de entender, né? É por isso que em momento algum a gente quer aqui fazer nenhum tipo de julgamento precoce, mas o que chamou a atenção da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ao ponto de dar um flagrante, da Polícia Civil, né, que investigou e a própria delegada deu de fato a validação dessa prisão e mais, através de uma audiência de custódia, foi convertida em prisão preventiva, significa que algo não está muito bem esclarecido. E eu vi também que o corpo clínico disse que parece que a lesão, né, que estava na cabeça do Ian, era como se ele tivesse tido, como é que é? O negócio de O corpo clínico, ele associou essa gravidade dessa lesão, essa extensão dessa lesão, a um acidente de moto a mais de 120 km por hora, né? E isso foi divulgado publicamente na tarde de ontem por uma coletiva de imprensa da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que cruzou
essa informação é do corpo clínico, não está no laudo necrópsia, mas cruzou com a informação de conclusão desse laudo. Né? A informação a qual a Polícia Civil divulgou ontem para a imprensa é que o laudo diagnosticou que foi de fato uma morte por um trauma encefálico grave, né, de uma extensão que foi provocada inclusive pelo uso de algum objeto contundente, que o próprio delegado de polícia deu como exemplo um pedaço de pau ou um pedaço de ferro. Barra de ferro. Uma barra de ferro, um pedaço de pau. Né? Então, não foi simplesmente uma queda, por isso que desde lá de trás foi dado, né, a prisão em flagrante, porque não condizia. Né? O corpo clínico sabia pela gravidade que não condizia com a simples queda. Né? E não só não condizia com a simples queda, como também houve um relato dessa madrasta tentando associar a filha, né, especial de 4 aninhos, que poderia ter sido ela ali responsável, né, por essa agressão. Mas isso também cai por terra. Lógico. Através dessa informação da Polícia Civil, do tamanho, né, da lesão, pela gravidade, né? da lesão. Né? Então é óbvio que aqui a gente não está em momento algum fazendo nenhum tipo de julgamento, né, precoce, quero deixar isso muito claro. Né? A investigação ela está sendo muito bem conduzida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e a gente respeita essa condução, sabe que é uma condução com a lisura, né? Sabemos que é uma condução que está sendo feita de uma forma transparente ao ponto de fato buscar o que aconteceu. É o que a gente deseja. Então não queremos aqui fazer nenhum tipo de julgamento precoce, mas as evidências, né, o que está aí publicamente veiculado, demonstram que há muitas contradições. E eu li também que a Polícia Civil, que a maior suspeita é sobre a madrasta. Eu vi que e é óbvio que tem suspeita, porque senão eles não estariam presos, né? Então isso aí é óbvio. Na verdade é o seguinte, a criança estava com eles, não foi um fantasma, né? Foi alguém. E o caso do Ian me lembra muito o caso do Henri Borel. Exato. Me lembra muito o caso desta criança. E uma coisa que me chocou assustadoramente, que eu li, parece que tinha um amassado. O relato, acho que parece da madrasta, que eu li, que tinha que ela percebeu um amassado. A lesão ela foi de uma extensão muito grave, né? E, detalhe, foram 2 lesões. A né? Isabela viu ele assim? Olha, a Isabela teve contato com ele. Né? A Isabela teve contato, acho que um dos traumas maiores para essa mãe, inclusive, foi porque ela passou, né, os últimos momentos de vida, desde da madrugada do dia 8 até, né, o dia 10, onde de fato, infelizmente, essa criança não perpetuou, né, tantos anos de vida que tinha pela frente, a mãe não se desgrudou um segundo sequer dessa criança. Né? Então eu acho que isso principalmente, né, foi muito traumático, é um trauma muito grande para essa mãe. Né? Então, assim, houve 2 traumas, né? Isso está sendo veiculado. Ontem a Polícia Civil expôs isso de forma pública. Foram 2 traumas, foi um na região do crânio traseiro, ali mais ou menos na altura da nuca, e na frente. Teve uma lesão também na altura ali da testa. Né? Então, o que a gente precisa de entender, e esse laudo, o que foi conclusivo foi parcial, ainda o laudo não está 100% pronto, né? Mas se essas lesões foram no mesmo ato, no mesmo momento, ou se foi uma lesão pela manhã, como há esse relato, né, de que houve uma primeira queda, supostamente seria uma primeira queda na hora do almoço, né? Então a gente precisa de entender se foi uma lesão na hora do almoço, se após o pai voltar, né, retornar para casa, ele teve contato com essa lesão, né? Se de fato ele nesse momento, de fato a criança estava bem e talvez o pai passou despercebido, ou se viram a situação da criança e preferiram aguardar. Então, até essa questão da omissão mesmo de socorro, tudo isso tem que ser avaliado, porque, ao que tudo indica, foram 2 lesões e a gente precisa saber porque tudo indica que foram em momentos diferentes. Um momento mais cedo, como o próprio relato da madrasta, e um momento mais tarde. Meu Deus do céu. Eu tenho que respirar, porque eu sou mãe de 3 filhos e uma tem 1 ano e 5 meses. E
não tem defesa. Não tem defesa. Para mim, eu não estou falando se foi, se não foi, só sei o que aconteceu com esse anjinho, porque é um anjo. Exato. É uma monstruosidade que a gente não pode ficar calado. Sim. Não dá para ficar calado. E, infelizmente, eu quero saber quantos mais irão acontecer para que as pessoas deem ouvidos e real atenção o que acontece com essas crianças. Sabe? Que a mãe não passe de louca quando reclamar. Porque se for mesmo reclamação em vão, mas uma investigação profunda, com profissionais, com peritos para dizer, esse machucado, será que foi lá mesmo ou não foi? Um olhar de um profissional apto a fazer aquilo, vai falar se a mãe está delirando ou se não está delirando. E é isso que a mãe quer. E eu tenho certeza que ela gostaria de ouvir que não, que foi uma queda comum. Exato. Porque é surreal você imaginar que possa ter sido ceifada a vida de um anjinho por quem deveria protegê-lo. Exatamente. Isso é monstruoso. E se ficar comprovado, né, que assim ocorreu, eu sou completamente a favor de uma mudança numa legislação, porque isso demonstra a imensa periculosidade, a falta de empatia, de remorso, de arrependimento, que não tem ressocialização para esse tipo de ato. Um ponto muito importante que a senhora falou, doutora Jerusa, essa mãe, mesmo nesse estado emocional que ela está, de completo, como se diz, completo distanciamento social, né? Isolamento social. Mas eu vejo que é como a senhora muito bem disse, nem ela quer acreditar Sim. que essa pessoa que ela teve uma história, Sim. né? E dessa história até é óbvio, um carinho, Sim. né? Possa ter contribuído para algo tão covarde. E é tão né? real isso que você falou, Fabrício, que numa das vezes que Isabela falou para a imprensa, ela mesmo fala, o pai era preocupado. Exato. Ela mesmo falou, eu não vou fazer nenhum juízo de valor. Isso. Ela foi tão... Eu falei assim, como Isabela é melhor do que eu? Porque, por Deus, se fosse eu, Jerusa, eu tenho até que aprender com a Isabela. Achei até tão, sabe, tão empática até para dar uma entrevista. Você via a dor nela, mas ela não querendo machucar ainda, falar nada, sabe? Se fosse eu já estaria vestindo o macacão da penitenciária. Inclusive, tem até um ponto aqui a gente destacar, em cima desse comentário muito pertinente da senhora. No dia do velório, no dia do enterro, na verdade, isso velório que eu e queria saber. enterro, foi solicitado que esse pai, que a gente, né, como se diz, não tem como sabermos se teve um envolvimento ou não, né, se teve culpa ou não, se teve dolo ou não, se ele pudesse ir acompanhar, né, essa despedida dessa criança. E a Isabela foi a primeira a estar de acordo. Inclusive, a dizer que estaria junto à criança, que ela não sairia, mas que o pai poderia se aproximar. Tanto que foi feito um esquema de proteção pela Polícia Militar. Fica até aqui meu agradecimento a toda a Polícia Militar lá de Santa Luzia, né? Fez um esquema de segurança para receber esse pai, mas as informações que o sistema carcerário não tinha condições de estar transportando ele até o local e ele não foi. Mas eu quero deixar esse registro porque em momento algum a Isabela, ela quer fazer de fato um juízo de valor contra esse pai. Não. O que ela quer e o que todos nós queremos são explicações e muito mais do que isso, é entender o que houve com essa criança. Porque essa criança, ela foi para a casa desse pai bem. Ela foi para a casa desse pai brincando, pulando, sorridente, como uma criança de quase 3 anos de idade. Então, é necessário que a gente entenda e clame por essas respostas e saber o que houve com a criança. Ela não tinha nenhuma doença, ela não tinha nenhuma debilidade nenhuma na saúde, nenhuma comorbidade, né?
Então, o que houve com essa criança que vai, né, no seu estado de saúde regular e não volta para casa? Então, o que a Isabela, né, e o que nós, como população, queremos são essas respostas. Não é aqui estar apontando ou julgando A ou B, porque quem de fato contribuiu para isso, se tiver de fato ocorrido com dolo, tem que ser penalizado. Mas que seja feito a investigação, que seja feito como está sendo muito bem feito, muito bem instruído pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, como eu sei que vai ser muito bem conduzido pelo Ministério Público, né? Até mesmo porque, e aí já fica também algo que buscamos através disso, que seja de fato entendido, né, pelo judiciário, essa situação, pelo fato de não ter sido caminhado como maus tratos, né? Esse possível crime, ele já está no tribunal do júri. Sim. Né? Ele já caminha hoje com a primeira simulante lá do tribunal do júri. Sim. Né? Ou seja, vai ser investigado se de fato foi um homicídio doloso, culposo e não simplesmente maus tratos. A vara criminal regular já inclinou da competência e falou, não, isso aqui tem que ser verificado lá pelo tribunal de júri. Sim. Né? Então, de certa forma, é até, né, um avanço na investigação desse caso, porque já entendemos que talvez um mero acidente, até o presente momento, né, as evidências probatórias, as testemunhas que já estão sendo escutadas, já levam a crer, né, que não foi simplesmente um acidente. E é isso que a gente quer, são essas respostas. Doutor Fabrício, eu vejo você colocando as coisas e coloca de maneira muito bem, de maneira até respeitosa, sabe, com toda a cautela que merece, porque estamos numa fase investigatória. Eu queria mandar até um abraço à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Eu sempre estive no meio da Polícia Civil, que meu pai e meu tio são delegados gerais aposentados, que é o Edivaldo Brandão e Ediraldo Brandão. Nós temos no Brasil, a melhor polícia do Brasil é a Polícia Mineira, tanto a militar quanto a Polícia Civil. Tenho certeza que o trabalho vai ser um trabalho com muita seriedade. Só que agora eu te falo aqui como se eu não fosse da área jurídica, eu vou te falar como mãe. A minha filha, Marcela, de 1 ano e 5 meses, como eu te falei, já caiu, já bateu a cabeça quando começa a andar e nunca amassou. Então, assim, eu não sou médica, mas um amassado atrás não é um simples tombo. Tô falando como, porque você sabe que mãe se torna uma médica prática, né? Eu tô no meu 3º filho. Um amassado aqui não é um simples tombo que vai causar uma lesão dessa extensão. Tanto né? assim é que o próprio corpo clínico, né? Isso precisa ficar muito claro, né? Porque o primeiro, vamos dizer assim, a primeira ação contrária a esse relato foi dos próprios profissionais médicos. Sim. Que não condizia a situação do menor com aquele relato. Então, é lógico que eu jamais vou fazer nenhum juízo de valor nesse momento, mas aqui a gente está em cima de evidências. E a primeira evidência é essa. O relato que foi trago não condiz com a gravidade que a criança chegou naquele hospital. A criança chegou em coma. A criança saiu do Risoleta Neves entubada. A criança teve 2 paradas cardiorrespiratórias dentro do Hospital João 23. Peraí, doutor Fábio, ela chegou no hospital ela em chegou coma? no pronto atendimento já em coma e foi transferida entubada. Ela entrou em coma em casa. Possivelmente, né? Ué. Possivelmente. Então, é óbvio, né? Que aqui eu não tenho competência técnica na área médica, Sim. né? Mas o relato do próprio corpo clínico, e isso é público, é de que a situação daquele menor não condiz com esse relato. Além, e aí, mais uma vez, né? Isso também foi publicitado ontem de forma pública pela Polícia Civil, o próprio exame da necrópsia, ou seja, o próprio laudo do ML, também
comprova que não poderia ter sido simplesmente uma mera queda, porque foi uma lesão com uma extensão tão grave ao ponto do laudo, ao ponto, né, do exame da necrópsia do IML dizer que teria que ser utilizado um objeto, um instrumento, né? Então então já cai por terra a queda natural. Isso não aconteceu. Isso a gente pode tirar essa conclusão. Agora, foi utilizado um objeto, foi utilizado um pedaço de ferro, uma barra de ferro, um pedaço de pau, enfim, é o que a gente precisa entender. E quem utilizou esse objeto? Né, é isso que a gente está aqui não medindo esforços. Porque nós não estamos falando de poltergeist, né? Nós não estamos falando aqui de poltergeist que o fantasma foi lá e pegou um objeto. Alguém utilizou. Exatamente. Então é isso que a gente precisa, de fato, de investigar com lisura, né, com transparência, sem cometer nenhum tipo de arbitrariedade ou abusividade ao longo desse processo, né? Tanto que a gente, a todo instante, o que a gente quer e o que a gente pode contribuir é para a veracidade dos fatos. É para que os fatos sejam esclarecidos para a população que clama por resposta. Há um clamor público. Gente, você entrega seu filho e ele já chega em coma num hospital. Um bebê. Meu Deus, Isabela, eu não tenho o que dizer para Isabela. A nossa maior preocupação hoje, doutora Jerusa, é de fato com a integridade emocional dessa mãe. E ela tem que estar bem para cuidar das outras crianças. Exatamente. Né? Então, assim, que de fato não seja meramente um processo simplesmente frio no sentido de desvendar o mistério da morte do Ian Henrique, não, que seja, como a senhora muito bem colocou, uma oportunidade, né? Eu já tive uma situação que teve uma repercussão midiática tão proporcional quanto essa de um autista, lá em 2017, que não sei se a senhora vai se recordar, que ele foi violentado dentro das escolas públicas, né? Ele era amarrado pelo monitor de apoio, ele era violentado, né? Foi caracterizado como tortura, não foi nem maus tratos, foi tortura. E naquela ocasião, através dessa situação, que só foi publicitada porque uma das monitoras de apoio não concordou e tinha os vídeos, e entregou para a mãe, porque senão a mãe não queria saber, porque essa criança chegava machucada, ferida, com a boca, ia na escola, não, caiu, seu menino é muito agitado. E aí, a partir de então, nós conseguimos, através da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, mudarmos a legislação para os monitores de apoio. Então, a partir de então, os monitores de apoio precisou de passar por um curso especializado para ser monitor de apoio. Até então não era necessário. Então, o que eu estou querendo explicitar com esse exemplo a senhora falou muito bem, se houve alguma falha, né, no sistema no nosso sistemática pública, né? Se há algo que a gente possa pensar para evitar, como a senhora muito bem deu o exemplo daquela criança lá do Rio, que inclusive lá na sentença que converteu a flagrante em preventivo, a própria juíza citou isso, né? Um caso que retoma não só esse, mas como outros que a gente já presenciou a nível nacional, né? Então que a gente possa unir esforços para de fato mudar, o que não pode continuar assim. Eu fiquei 3 triênios na frente da presidente da Comissão de Prevenção de Violência Doméstica, da OAB lá de Santa Luzia, e o que a gente mais vê são situações que, se de fato pudesse ter uma organização dessa sistemática pública, poderia evitar muita coisa. Isso eu concordo, o Fabrício, e até acho que os casos de guarda do menor, quando a mãe tem uma protetiva que já passou pelas varas de violência, tinha que ser julgado pela vara de violência doméstica, não tinha que passar para a vara de família, porque a vara de violência doméstica, inclusive, tem essa possibilidade da Lei Maria da Penha, mas não se faz isso. Por quê? Porque a gente vê sentenças contraditórias nas varas de família com a vara de violência doméstica. A vara de violência doméstica condenando o sujeito pela Lei Maria da Penha por violência doméstica e a outra dando guarda compartilhada para um cara que tentou quase, vamos supor, quase arrancou o dedo de uma mãe. Perfeito. Então, este cara que fez isso, ele é que tem que correr atrás para estar junto daquele menor.
Perfeito. daquele menor. Você não pode colocar um menor em risco na convivência de uma pessoa que já tem um histórico aqui atrás. Sim, Que o judiciário diz que ele é perigoso para estar próximo de uma adulta. perfeito. Como Perfeito. que, entende? É muita contradição. E isso salvaria vidas de crianças. Exato. Salvaria muita vida de criança. Porque, infelizmente, a gente vê também mulheres fazer isso. Sim, Nós sim, temos mulheres narcisistas. sim. Eu falo em relação a homens porque é estatística, Perfeito. né? Perfeito. Eles fazem mais isso. Isso é estatística mesmo. Existe mulher que faz? Existe. Então você vê que Até cultural, né, até doutora? cultural. Eu acho que há uma cultura de que, Isso. inclusive para mim, estar à frente nesses 3 triênios de uma comissão de prevenção à violência doméstica, Ah, eu fui até questionado por ser homem. Eu fico muito feliz. Mas quem tinha que estar na frente era uma mulher. Só que aí que tá. É esse pensamento de que a mulher precisa de defender a mulher, de que continua enraizando de que nós, homens, não podemos tomar defesa na causa da mulher que é frágil. Né? Exatamente. E de que um homem, muitas das vezes, quando ele comete algo nesse sentido, é tido como normal. Quando a senhora fala que a mulher ela pode também ter uma atitude assim, Uhum. em algumas pessoas isso é até surreal. Aí eu não vejo uma mulher, né, ter um É só a mãe comportamento assim, doente. A mãe doente. né? Então é algo que não deveria ser, mas é algo que as pessoas, eu acho que cria até uma rejeição maior para a Sim. mulher que faz do que para o homem. Não deveria ser assim, Sim. né? Então o que eu vejo que falta e que a gente busca na medida do possível é essa comunicação entre os poderes. Sim. A Polícia Civil, que como muito bem a senhora disse, é uma das melhores do país, Sim. né? Junto com a Polícia Militar, junto com o A Judiciário, integração, né? precisa de ter essa comunicação, precisa de ter esse diálogo. Eu sei que é difícil no sentido de um sistema, né, que já é um sistema talvez um pouco ultrapassado, precisa de algumas melhorias, e aí eu estou falando em todos os sentidos, né, essas melhorias, mas a gente precisa, na medida do possível, na medida das nossas limitações, criar esse diálogo entre essas autoridades. E isso aí você está muito. É muito bom você falar isso, porque eu passei isso na pele, né? Eu e minha filha já tínhamos medida protetiva e a vara de família deu o direito de visitação. E foi em virtude desta decisão que ele veio atrás da gente, tentou fugir com a minha filha e descumpriu a medida protetiva, onde poderia ter ocorrido uma tragédia maior. Exato. Agora, como que aqui não sabe que tem uma outra decisão aqui dentro do mesmo estado? E aí é importante que a gente até diga também, né, doutor Gerúdes, porque senão aqui a gente não quer jamais Não, nós- responsabilizar nenhum Sim. órgão, né? Porque às vezes o próprio judiciário ele tem suas limitações. Sim, Às vezes a vara de família ali, ela não tem acesso por ser um processo que consta segredo de justiça ao É. processo criminal. Né? Então, às vezes, a limitação, até inclusive pela precariedade também do sistema policial, por mais que seja a polícia, né, mineira, essa polícia de destaque, mas ela não consegue fazer tudo que tem que fazer pela limitação até de recurso pessoal. uhum, Então, às vezes, vai demandando tempo, vai dilatando, né, dilação do prazo para entregar um inquérito, e às vezes, ao longo dessa dilação, ao longo desse tempo, não dá tempo. uhum. Então, o que a gente pode fazer para que a Polícia Civil possa fazer o que ela sabe fazer e muito bem feito, né? O que nós podemos fazer para que esse sistema se integre, o Judiciário comunique, né? O MP seja um agente ali de fato de acompanhar isso, de contribuir, né? Então, hoje, por exemplo, nessa situação da Isabela, né? Ontem a gente teve até esse reconhecimento do próprio delegado-geral desse departamento de infância, né, do menor, Qual que é o nome dele? é doutor Eduardo. Doutor Doutor Eduardo. Eduardo. Doutor Eduardo, por sinal, né, uma pessoa que nos recebeu no dia que a Isabela foi depor, né, uma pessoa muito humana, quem está à A frente, Isabela deu conta de depor? ficou 3h30 no depoimento. O depoimento da Isabela começou 10 horas da manhã e encerrou 1h30 da tarde, né. É lógico que a polícia conduziu assim de uma forma maestral, né? Até pela condição que a mãe estava, né? Quem está conduzindo esse processo é o doutor Diego, que também está fazendo um excepcional trabalho, cumpriu 5 mandatos de busca e apreensão, né? Inclusive na casa do próprio pai. Então, assim, o que nós tivemos até de elogio
do doutor Eduardo é que o trabalho que nós estamos fazendo aqui não é ir contra os advogados de defesa, pelo contrário, o que a gente puder fazer, inclusive até para auxiliar também os advogados de defesa, porque às vezes é importante que até eles tenham subsídios para... Nós já tivemos, no caso da Bruna, que é a madrasta, 3 profissionais que abandonaram, ela está no 3º. 2 profissionais abandonaram, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa ela vai entender aquela situação e a gente está aqui para de fato buscar essa verdade. Então, o que a gente quer e o que estiver ao nosso alcance para contribuir com a Polícia Civil, dentro das limitações, se ela não pode fazer uma diligência, não que não possa, mas que às vezes vai demorar, que tem que mandar um ofício e nós podemos, como assistente, nós vamos fazer e vamos entregar, né? Então, se o Ministério Público tem as suas limitações, a gente vai auxiliar no que for possível e vamos contribuir para que seja dado total lisura a esse processo. Então, talvez falta muito também dos nossos colegas, né? E eu falo muito isso com esses advogados que estão vindo agora, que estão recém-formados, que a gente sai de uma academia de direito, a gente sai de 5 anos numa cadeira acadêmica sem saber negociar com o cliente, sem saber conversar com o cliente, sem saber entender a postura daquela parte. Porque nesse caso aqui é muito mais do que um processo. Sim. A gente tem que pensar na pessoa que está ali. Então, pensando naquela pessoa, a gente tem que pensar no Ministério Público, a gente tem que pensar na polícia, a gente tem que pensar nos outros colegas que estão lá também na linha de defesa, né? Então, fica também aí o recado para, né, os novos colegas que a gente precisa de fazer do direito algo muito mais do que simplesmente a lei. Sim. Nós precisamos de fazer com que haja essa integralização dos poderes. Nós precisamos... Hoje, eu tenho uma abertura muito grande na OAB local lá da 100ª, que é a Santa Luzia, que é demonstrar que a OAB é uma instituição que ela pode apoiar também nessas situações, né? Nós tivemos lá em Santa Luzia, ainda tem, a Rede de Proteção à Violência Doméstica, que funciona assim, foi exemplo para outras cidades, né? Aonde nós temos lá a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Conselho Tutelar, defesa através do Conselho Tutelar, né? A Defensoria Pública, o Ministério Público, a Promotoria juntamente com o magistrado, enfim. Então são situações que a gente vai pensando para de fato contribuir para que mude. O que não pode é entendermos que é normal. É mais um caso como o caso lá do Rio, é como outro caso. Não pode. Então a gente precisa de fazer algo para mudar esse nosso cenário e essa nossa situação. Verdade. Concordo em gênero, número e grau. E primeiro que eu queria só fazer um parênteses no que você falou, é que não existe isso de mulher defender mulher. Todos os julgamentos que eu recebo nessa minha caminhada de anos vêm de mulheres. E os grandes apoios foram de homens. Existem mulheres extremamente machistas e preconceituosas. E existem homens ao meu lado, ali nessa luta, que dão um apoio que é de emocionar. E existe ainda mulheres achando que outras mulheres apanham porque gostam. Apanha porque merece apanhar. Então, assim, não é o fato de ser homem ou mulher, é o fato da pessoa. Isso. É do ser humano. Isso. É do ser humano. Então, assim, eu quero te dar os parabéns, tá? Pelo seu trabalho, por estar do lado da Isabela, neste momento, que eu sei que seu trabalho, ele passa do jurídico, mas é um trabalho de acolhimento à família da Isabela, porque a Isabela deve estar uma morta-viva, porque perder um filho é perder um pedaço. Exato. E nenhum filho substitui o outro, cada um é um. É isso. Então, eu queria que você deixasse um recado aqui, porque nós vamos ter que encerrar. Queria que você deixasse um recado aqui para as pessoas. Primeiro, eu quero agradecer, né, essa oportunidade, doutora Jerusa, a oportunidade de vocês que nos assistem, né? Foi importante deixar de uma forma clara e transparente essa situação, porque a gente clama, sim, por justiça, né? Como várias pessoas estão clamando, mas também a gente precisa de mostrar algo que está fora, né, dessa evidência, irmãos, tias, vó, né? E que nós possamos, através disso, cada um de nós,
Você, talvez dentro do seu local de trabalho, você dentro da sua comunidade, porque às vezes a gente sempre acha que é algo muito grande, que não tem como a gente contribuir. Mas você pode contribuir aonde você está. Às vezes você pode ser até vítima ou também pode ser alguém que apenas observa um ato como esse aí no seu local de trabalho. E você é omisso. Você não fala, você não busca alternativas para contribuir para que essas situações, e quando a gente fala de situações de violência, é em todos os gêneros, em todos os sentidos. Isso não pode permanecer, isso não pode continuar. E para que isso não continue, precisa de partir de você. Aí, aonde é a sua esfera de atuação, aonde você pode fazer que você faça. Comece por aí, comece por você. É isso. Muito obrigada, Fabrício. Eu queria, antes de encerrar, mandar um grande beijo para a Isabela, toda a minha solidariedade. Queria mandar uns parabéns para a nossa polícia, para o corpo clínico que recebeu o Ian e que não se omitiu. A gente sabe que eles são obrigados legalmente, mas poderiam se omitir. Não se omitiram, tiveram coragem, disseram a verdade, chamaram a polícia. Queria dizer a Isabela que quando uma mãe perde um filho, todas nós perdemos também. Todas nós que somos mães perdemos também. Você conta com meu apoio, o que eu puder dar visibilidade ao que ocorreu com você, com a sua família. Queria poder te dar um abraço e eu sei que nesse momento só Deus. Beijo, muito obrigada e até o próximo Jerusa Defende.